Eu digo isso também, é um dos argumentos que eu uso para tentar convencer mais médicos, né? Mas nem todo mundo está desperto para isso ainda. E eu acho que vai chegar a hora de todo mundo saber disso. E a gente tá bem, nós estamos indo bem. Vocês são pessoas que já entenderam esse potencial. Entenderam também que não é uma cura mágica, mas é algo que está dentro do meu corpo, né? E não é tão simples como use maconha. Então vamos começar aqui a nossa discussão de casos clínicos. Hoje vai ser bem rapidinho, tá? A semana passada foi muito curiosa, porque a gente tem uma aleatoriedade completa, tá? Nas marcações. Vem indicação de um aluno, vem pessoa da PAI, vem pessoa que o laboratório manda, vem um monte de gente. Só que todos os casos, sem exceção, todos os casos que a gente atendeu na semana passada foi ansiedade e insônia. Foram 6 pessoas com ansiedade e insônia. Então hoje a gente vai conversar sobre ansiedade e insônia, esse racional, tá? Um racional de introdução para esses pacientes. É, Antes aqui eu vou fazer uma menção aos apoiadores da aula de hoje, que é a Earth Wellness, tá? Eu sempre trago para vocês networking com marcas que fazem um produto muito bom e que tem um relacionamento muito bom com o médico e com o paciente, tá? A Earth Wellness é uma 660, uma importadora, que tem uma linha de produtos super legal, tá? E hoje a gente vai aqui exercitar para escrever os produtos deles. Então, para isso, eu vou mostrar aqui alguns produtos que eu acho mais legais, né? Que aqui no caso, eles têm a maior linha de gummies, com os maiores sabores que eu já vi. E se vocês lembram dos terpenos que a gente conversou, cada uma dessas gummies é enriquecida com um perfil de terpenos também. Então, cada uma delas tem um efeito diferente, tá? Um tem um efeito um pouquinho mais sedativo, um tem um efeito um pouquinho mais, né, relaxante, tem um que tem um efeito mais de foco, de atenção. Tudo que tem mais limoneno é isso, né, de foco e atenção. Então as gummies deles são bem legais e vários sabores aí para o paciente escolher e com várias nuances também de efeito, tá? Eles têm gummies muito legais, a gente vai falar delas hoje, que são essas Sleep Gummies, e aí prestem atenção na composição delas, tá? Ó, 600 miligramas de CBN, 150 miligramas de THC por 30 unidades, o que dá 20 miligramas de CBN com 5 miligramas de THC, mais 1,5 miligramas de melatonina. Então é uma mistura bem legal. É CBN, THC e melatonina nessa daqui, ó, nessa azulzinha. E aqui é a de CBN com melatonina, para os pacientes que não podem ali o THC ou que não toleram o THC. CBN mais 1,5 miligramas de melatonina em nanotecnologia, que é aquela melatonina time release, que ela é de longa absorção. Eles também têm as gummies de CBG com CBD aqui, ó, 1 para 1. Deixa eu botar aqui o amarelinho, ó. 750 de CBG e 750 de CBD. E eles têm também a gummy de CBD Full Spectrum 20 para 1 aqui, ó. 20 partes de CBD para uma parte de THC. Nas tinturas, eles têm uma linha bem legal, bem variada, e eles têm produtos de nanotecnologia. Nanotecnologia é hidrossolúvel, tá? Eles usam ali emulsões para poder fazer essa medicação ficar hidrossolúvel. Para o sono, a gente vai falar hoje o Sleep Aid, que é CBD nano, CBN nano e melatonina nano. É bem legal. É uma das medicações mais efetivas que eu testei já até hoje. Eles têm o CBD com CBG nano aqui também. E o CBD também isolado, nanotecnologia. Aí eles têm Full Spectrum e Broad Spectrum de diversas concentrações diferentes. Eles têm 1.500, 3.000 e 6.000 miligramas, tá? Todos em 30 ml. Esse daqui é o THCV, que é 1.000 de THCV e 1.000 de CBD. É bem legal essa mistura 1 para 1 aqui. E eles têm também o CBG e CBD 1 para 1. Também aqui, ó, 3.000 por 3.000 miligramas. Medicações bem legais. Eles têm uma linha tópica muito, muito legal, tá?
O óleo de massagem é sensacional. A última vez que eu fui para o meu quiroprata, eu levei o óleozinho que eu tenho da Earth Wellness, eu quase dormi na mesa. Eles têm um sérum facial que é de outro planeta, tá? Esse sérum facial assim, é bem curioso. Se vocês trabalham com estética ou, né, façam skincare em casa, esse sérum facial é bem legal. Então tá aqui o contato da representante, vou dar um tempinho para vocês anotarem o contato da Emília. A Emília, ela é uma representante da Earth Wellness e da Sensia, que é um outro apoiador que nós temos aqui também. Não achem estranho, tá? Ela é a representante desses dois laboratórios aqui pra gente. E qualquer dúvida, se apresentem como alunos aqui do Instituto para a Emília e peçam um catálogo, peçam ali para conhecer os produtos, tá? Algumas marcas, como a Earth Wellness, são bem mão aberta, eles dão desconto, dão alguma amostra de alguns jeitos, de vez em quando, então peçam algumas coisas para eles, que geralmente acontece. Então vamos lá, a gente vai conversar de 2 casos clínicos de insônia agora, tá? E primeiro a gente vai ler o caso aqui, né, ver como é que foi o meu modelo de anamnese, e aí eu vou abrir para vocês conversarem sobre isso comigo. Então, esse primeiro paciente é um paciente de 46 anos que sofre de ansiedade e de insônia. Tomava cannabis há um tempo atrás, ele importava e vendia também, ele tinha uma empresa de cannabis. Então, era um paciente que ele já está... ele é bem consciente. Tomava para ansiedade e sono e a pessoa que me indicou, a Cris, ela trabalhava comigo. Parei de tomar há 1 ano, precisava tomar de novo. E aí eu quis fazer uma consulta porque eu vi que me ajudava no dia a dia. Nunca tomei outros remédios, era só o CBD. Eu fiz uma reposição de testosterona que estava bem ruim. Parei e fiz uma TPC, que é a terapia pós-ciclo, né, do pessoal aí dos hormônios. Para produzir a testa ficou normal e mais do que o normal hoje. Então ele foi sortudo aí de ter um eixo preservado depois de tomar testosterona, né, graças a Deus. Antecedentes pessoais, tirei uma parte do fígado há 2 anos. Sempre tenho que fazer exame de sangue. Um detalhe de antecedente. Medicações em uso. Suplemento de academia só, creatina whey. Alguns manipulados que ele não soube me dizer a composição. Isso daí é cada vez mais comum, né? Vitamina D. E ele toma ali 5.000 unidades por dia. Medicações que já tentou. O CBD ele já tinha tomado, gostava. E ele consumia no Nature 35 miligramas por ml ali. Tomava cerca de 15 a 20 gotas todos os dias, que dá perto de 20 a 30 miligramas por dia, tá? Sono. Ele tem hoje um sono não reparador. Insônia de manutenção, ele acorda várias vezes à noite e de vez em quando ele acorda e não consegue dormir mais. Ele até pega no sono rápido, mas tem dias que ele demora um pouquinho porque ele fica no celular, mas ele acorda muito. Não tenho aquele sono profundo, eu acordo muito e às vezes eu acordo com preocupações do dia a dia e aí é a madrugada e o sono não vem. Ele deita, na verdade, 23h30, dorme rápido, acorda umas 3 vezes por noite e levanta às 7 horas da manhã. E alega fazer uma boa higiene do sono. Então, perguntei sobre higiene do sono, a gente conversou um pouquinho sobre aqueles hábitos, né, de ficar ligado em algumas coisas, de não fazer outras. Ele tinha uma boa higiene do sono. No trabalho, ele trabalha com vendas, ele vende produtos ali, dropshipping no Mercado Livre. O dia dele não é tão corrido, ele vai para o escritório, trabalha com vendas ali, tudo mais. De alimentação, ele tem um plano alimentar e ele fez uma cirurgia em 2022, começou a comer melhor depois disso, sempre foi muito magro, comia besteiras e não emagrecia nem engordava muito. Era bem ruim. Depois que ele teve um problema de saúde, aí segundo ele é um erro médico no fígado, a minha alimentação é bem regrada. Troquei refrigerante por água com gás, não bebo muito, não fumo. E o trânsito intestinal dele é regular. Ele vai até 3 vezes por dia. Tem alguns alimentos que soltam mais, não tem intolerância. E o leite integral me estufa e me faz ir no banheiro. Então ele deve ter uma intolerânciazinha à lactose não diagnosticada.
Exercício, ele tem uma rotina flutuante, ele treina de noite e fala que ajuda ele a cansar, geralmente ali 6, 7 horas da noite, academia e musculação, mas ele não é tão ativo e tão... ativo não, ele não é tão constante assim. Problemas, né, de relações interpessoais, ele alega não ter. Libido, tá legal, 10 de 10. Foco e atenção, 7 de 10, tá legal também. E a memória, tá tudo em ordem, né? Executivamente falando, ele tá bem. E aqui, objetivos dele, tá? Melhorar o sono e melhorar a ansiedade. Esses aqui são as duas queixas principais ali que viraram objetivos e que vão nortear aí o nosso racional para começar uma medicação para esse paciente. E aí, o que que vocês fariam? Quero saber agora de vocês. Condutas iniciais aí que vocês tomariam para esse paciente. Pode escrever no chat, pode abrir o microfone, podem ficar à vontade. Sono reparador é o paciente acordar de manhã dizendo assim: nossa, que noite agradável de sono, estou descansado e pronto para fazer qualquer coisa. Ou então aquele sono tipo de beleza, que você acorda sem o despertador, acorda ali com um sorrisinho no rosto, vendo os passarinhos cantar, você abre a janela assim, tá a Disney tocando, tá? É um sono que você acorda pronto, que você acorda bem, sem rigidez articular, sem ressaca, sem vontade de estar na cama ainda, né? E isso é um ponto que eu monitoro, a gente monitora através dos relatórios lá. Os relatórios de acompanhamento semanal que eu disponibilizo para vocês. Todos esses relatórios, todos eles sem exceção, têm uma aba para monitorar o sono. Porque o maior superpoder da cannabis, para mim, é mexer no sono dos pacientes. Então é isso que significa sono reparador, tá? E se o paciente monitora as noites de sono dele, deixa eu ver se eu acho aqui o meu Sleep Report de hoje, para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Será que eu consigo abrir no iPad? Era para eu abrir no iPad aqui. O que que vocês fariam? Tá? O paciente, ele vem, na verdade, pedindo para renovar a receita do CBD que ele já usava, né? Mas em relação a condutas, ele usava, ele usava o no Nature 35 miligramas por ml. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ele, cadê aqui? O No Nature é um full spectrum que tem, mas ele é, se eu não me engano, ele é 80 para 1, tá? Então ele é basicamente só CBD. Ele é basicamente só CBD. Ele usava esse no Nature 10 a 20 gotas todos os dias ali antes de dormir, que dá umas 20, 30 miligramas também, de 20 a 30 miligramas por dia, né? Não consegui abrir meu Sleep Report aqui para vocês, mas se o paciente ele tiver como monitorar o sono, não sei se está dando para ver aqui direitinho, a arquitetura do meu sono de hoje está tão bonitinha, tá invejável, na verdade. A gente tem como saber isso, né? Eu durmo de relógio todo dia para poder monitorar o meu aproveitamento e monitorar os remédios funcionando. Eu consigo ver. E o mais legal é que o paciente também consegue ver. Não é simplesmente um efeito placebo ali. A gente consegue ter um aparelho desse verificando a melhora. Outro dia, mês passado, na verdade, eu comecei a atender um casal de médicos que trabalha em Recife aqui. Eles trabalham de plantão e estavam usando Donarém, quetiapina e Zolpidem ocasional, assim, para poder dormir. Não estavam conseguindo dormir. Sleep Report deles estava dando 40 minutos de sono profundo por noite, 20 minutos de sono profundo por noite. E foi só a gente começar o CBD que no segundo dia eles começaram a ter 1h40 de sono REM, que é o fisiológico, era o que era pra gente ter mesmo. E aí, assim, foi questão visual, assim, né? Não teve dúvida. Mas nesse paciente, sim, pode falar. Não,
Com certeza. Ó, o intestino dele, pra ele, eu também não, mas ele disse que pra ele esse sempre foi o normal. Eu adoraria ir mais de uma vez por dia. Não vou mentir, eu adoraria. E aqui pra ele, ele diz que a consistência é normal e que tá tudo bem, tá tudo certinho. Mas ó, ele diz que come leite também. Eu não sou intolerante, mas ele come leite. Então, muito provavelmente tem aí uma intolerância à lactose, tem um erro alimentar que a gente precisa também verificar aqui. Cadê? Não, essa aqui é a parte de sono. Cadê a parte de alimentação? Alimentação aqui, ó. Ele diz que tem um plano alimentar, que come bem, tal. Então, é, ele se esquivou dessa pergunta quando eu disse como que era a alimentação dele. E eu sempre gosto de perguntar, tá? Na minha anamnese eu sempre gosto de perguntar assim: o que que é comer bem para você? E como que é o seu prato? O que que você comeu de manhã? O que que você come de tarde? Me conte das suas refeições, né? Porque aí a gente consegue ver mais ou menos a composição e ver se não está tendo um erro grosseiro. Quantidade é um pouquinho difícil da gente também quantificar, né? Que tem paciente que fala: ah, doutor, eu como pouco. O que que é pouco para você? O que que é muito para você, né? Para mim, comer muito é comer mais do que 500 gramas num prato. Para mim é muito. Para mim eu já fico satisfeito. Para outras pessoas que eu conheço, 1,5 kg é tranquilo. Para mim é demais. Essa cirurgia, ele disse que foi um sangramento hepático que ele teve. Ele não sabe me dizer o porquê, ele não disse o porquê, ele disse que foi uma dor que ele sentiu na barriga. E aí ele fez uma laparotomia e que teve um erro médico. O que que eu acho? Ele deve ter tido um sangramento hepático. Eles não devem ter conseguido, né, controlar o sangramento hepático dele e deixaram a compressa para reabordar depois. E isso é o que eu entendo com o que ele disse de erro médico, porque é a única coisa que pode ser, na minha opinião. Ele não soube explicar direito da cirurgia. Eu perguntei, ele não sabia o motivo da cirurgia, ele só disse que sofreu um erro médico. Ele falou umas 4, 5 vezes nesse erro médico, assim. Pode, tá? Eu posso prescrever antes de solicitar qualquer exame, bem tranquilo, porque mesmo se o CBD for subir alguma enzima hepática, sobe muito pouco. A gente teve dois estudos esse ano, um que verificou 400 miligramas de CBD, que não foi suficiente para subir o TGO e foi a única que subiu em duas vezes, tá? Foi 1,8 vezes. Aqui no caso foi 1,8x no valor da normalidade. Não foi suficiente para subir ali é, enzimas hepáticas numa dose que a gente acha que uma dose até alta. 400 miligramas não é uma dose inicial, né? Então a gente pode... E rim é tranquilo. Não. A metabolização, tá? É principalmente hepática e a excreção é no trato gastrointestinal. Nós temos ali de 5 a 10% da excreção renal, tá? Mas por causa da parte lipofílica. Então nós temos um pouquinho de excreção renal, mas a grande parte da excreção é pelo TGI. Então, mesmo em pacientes com um pouquinho de função renal tocada, a gente não precisa se preocupar em ajuste de dose também, tá? A gente não acumula de maneira renal. Então é tranquilo, não preciso pedir exame, não preciso me preparar de nenhum jeito. O paciente ele já vinha fazendo, tá? Ele já usou antes. Legal, vamos voltar, vamos refazer essa prescrição dele. E aí, eu acho que você falou bem, Maureen. A gente tem que dar uma olhadinha nessa parte digestiva dele. Quem sabe um probiótico, tá?
Quem sabe um probiótico ali, um MAMPS, desparasitação. Eu sempre gosto de fazer uma desparasitação. Principalmente se ele tem queixa intestinal, se ele tem ali algum problema intestinal, tá? Por mais que ele tenha dito que não, mas a gente pode entender que é. E higiene do sono parece que estava tudo bem. E o restante das condutas eu acho que também estavam tudo acertado. Para a gente fazer essa prescrição, vamos exercitar dois tipos de racional aqui, ó. Vamos exercitar o racional onde a gente vai prescrever as games e a gente pode complementar isso. A queixa do paciente era insônia, insônia e ansiedade. Então aqui a gente pode utilizar essa game à noite, que é uma game que tem 20 mg de CBN, mais 5 mg de THC e mais 1,5 de melatonina. Essa daqui tem 20 mg de CBN e mais 1. CBN é canabinol. É o canabinol. É um outro canabinoide, tá? Que é uma derivação do THC, ele é um análogo de THC. Ele não tem um efeito psicoativo muito proeminente, tá? Ele tem um efeito psicoativo 15 vezes menor do que o do THC, então ele é bem leve. E ele tem um efeito teórico sedativo. Mas o que a gente já entendeu? O CBN, ele é um canabinoide que ele melhora os despertares noturnos. Ele já foi visto em estudo duplo cego randomizado, melhorando despertares noturnos. Então, um paciente que acorda muito à noite, vocês vão ver isso na aula de insônia, paciente que acorda muito à noite, a gente pode usar o CBN para diminuir os despertares noturnos dele, para estabilizar a arquitetura do sono dele. O THC, vocês também vão ver na aula de insônia, que o THC aqui, ó, ele é mais para indução. Uma dose baixa de THC aqui, ó, 5 mg de THC, o paciente ele pode começar com meia jujuba, tá? Se fosse um paciente virgem de tratamento, deixa eu botar aqui, ó. Se fosse um paciente virgem de tratamento, eu poderia começar com isso aqui dividido por 2, fazendo 10 mg de CBN, meia jujuba, e 2,5 mg de THC, tá? A meia unidade dessa game. E aí, o paciente estaria fazendo aqui 2,5 de THC, que ajudaria na indução, e o CBN, que ajuda em diminuir os despertares noturnos. Então a gente... Oi. Dá para começar de todo jeito, não tem nada, não tem certo nem errado. Tem o que o paciente vai tolerar mais, tem o que eu sei fazer melhor também, né? Mas dá para fazer com a Gami tranquilo, ainda mais porque essa Gami, Gami tem uma vantagem em relação ao óleo. A biodisponibilidade é maior por causa do veículo. Como eu tenho um veículo aqui que protege os canabinoides, eu acabo entregando uma dose maior para o intestino. Então a biodisponibilidade acaba aumentando mais um pouquinho. Eu tenho preferido o Gami do que o óleo. O óleo a gente tem que acabar usando uma dosagem um pouquinho maior por causa disso. E saiu até outro dia uma matéria num portal desses aí, eu acho que no Sechá. Os pacientes que comem a Gami, eles não voltam para o óleo. Mais de 65% dos pacientes ficam na Gami, porque a Gami parece ter uma biodisponibilidade melhor. É. E é mais gostoso, tá? É mais gostosinho também do que... A Gami tem um ponto fraco muito importante, que é o apelo infantil. Então, se eu sei que aquele paciente tem filho pequeno em casa, eu preciso pensar se eu vou prescrever Gami para ele. E eu preciso, se eu decidir prescrever, eu preciso fazer ele entender, né? Ó, tem que deixar lá no armário, lá em cima, não pode nem dizer o que é para o seu filho, tá?
tem que dizer que é horrível, tem que fazer careta na hora de tomar, para ele não achar legal, né? Para ele não querer. Então, isso daí tem. Mas é assim. E sabe o que é o pior? Essa gummy daqui, ó, é boa pra caramba. Dá vontade de botar as 30 na boca de uma vez. É sério. É, a primeira vez que eu comi um comestível, é muito fácil da gente errar a mão, né? Porque se você come e fala, esse negócio tá bom, deixa eu comer outro. Você dobrou a dose, né? É complicado. Então, assim, não subestimem as gummies. Tem esse ponto fraco das gummies também, porque o óleo é mais fácil de você respeitar a dosagem, a gummy você vai querer ali cair na tentação. Mas dá pra gente fazer nesses dois cenários, tá? A gente também pode fazer com óleo. E aqui, igual eu disse para vocês, a gente tem esse óleo que é um óleo de nanotecnologia da Earth Wellness, que é o Sleep Aid, que ele tem 750 miligramas de CBD, nanotecnologia, mais 250 miligramas de CBN em nanotecnologia. E também, eu não lembro. Tem. Cadê aqui? Tem melatonina também. É 3 miligramas de melatonina por ml. Então, é uma outra apresentação. Aquela primeira gummy, a gente tem CBN mais THC. A gente tem a segunda gummy, que é só CBN. A gente teria como fazer um óleo só de CBD. E aqui, ó, a gente tem CBD mais CBN no Sleep Aid. O CBD é para aqueles pacientes que são mais ansiosos. CBD melhora o quadro de insônia em pacientes ansiosos, pacientes que têm pensamentos turbilhonados durante ali o período de indução, paciente que está sempre pensando no futuro, paciente que não consegue desligar do trabalho, do dia, tá? O CBD vai ser isso. O THC, se eu quiser melhorar essa indução, eu também posso adicionar um THC aqui, tá? E aí eu poderia usar qualquer gummy daquelas para adicionar um THC nessa mistura, se o paciente ainda não estiver dormindo bem, se ele não estiver induzindo bem o sono. Eu posso fazer isso no segundo momento. E vamos fazer aqui o cálculo então, ó, usando o Full Spectrum. Full Spectrum 3000 deles aqui, ó. 3.000 em 30 ml é igual a 100 mg por ml, não é? As medicações da Earth Wellness, assim como quase todas as importadoras, tem 40 gotas em 40 gotas por ml, que vai dar aqui, ó, então a gente tem aqui 2,5 miligramas de CBD por gota e a gente pode escolher aqui uma posologia para esse paciente. Existem vários racionais de início de posologia, tá? Mas a gente tem que lembrar dois cenários diferentes. Um cenário do paciente virgem, que não é o caso desse paciente, tá? E um paciente já, vamos dizer assim, paciente velho, vamos botar assim, paciente apresentado, tá? Paciente virgem, eu posso apresentar ele a 10 miligramas de dosagem inicial. Posso começar com uma dosagem de 10 miligramas para ir subindo ali a dosagem desse paciente ao longo do tempo. Um paciente que ele já usou, ele já foi apresentado, ou é um paciente usuário crônico de cannabis, eu posso começar com um racional um pouquinho maior, porque esse paciente ele provavelmente ele tem uma tolerância a mais, tá? Aqui eu posso fazer 0,5 a 1 miligrama por quilo por dia, dividido em 3 dosagens, tá? Isso se eu estou falando de um paciente que vai tomar também para ansiedade e ele vai... a gente vai ter que dividir isso daí ao longo do dia para ele, tá? Mas aqui, ó, como a gente está falando de um paciente que procurou para insônia, a gente vai dar uma dose maior à noite para ele. Então a gente vai preferir focar na noite, deixar ele dormindo bem, porque dormindo bem
a gente consegue organizar o dia a dia dele e ele vai diminuir o nível de ansiedade dele durante o dia também, tá? Isso daí é um fator causal. A gente dorme bem, a gente tem um dia menos ansioso. Isso daí é certo. Então, aqui, se o paciente fosse virgem, a gente poderia começar 4 gotas, 40 minutos antes de dormir, para dar ali 10 miligramas, não é? Fazendo aqui, ó, a continha de que cada gota dessa medicação vai ter 2,5 miligramas. E se esse paciente, o caso desse paciente é um paciente já mais crônico, ele já é um usuário crônico, eu posso fazer aqui 0,5 miligrama por quilo, por dose, por dia para ele. Esse paciente, eu não me lembro qual era o peso dele. Acho que era 70 quilos, tá? A gente pode fazer aqui, ó, 35 miligramas de CBD. A gente pode pegar esse 35 miligramas aqui e dividir por 3 para iniciar. Vamos supor que esse paciente não toma CBD há mais de um ano, que é o caso dele. Então, aí a gente tem que imaginar que ele não tenha tanta tolerância, que ele não tenha tanta... Isso, a tolerância mesmo. A tolerância dele vai estar baixa, a gente vai poder entrar com uma dosagem menor. E aí, a gente pode entrar também, vamos arredondar aqui, ó, para 10 miligramas de manhã e 20 miligramas à noite para ele. Fazendo aqui, ó, perto dos 35 miligramas dia. Tá? O que vocês acham dessa tática? Fazendo uma dosagem um pouquinho maior de noite, uma dosagem um pouquinho menor de dia, para poder não trazer algum efeito sedativo, ou se trouxer efeito sedativo, a gente pode diminuir a dose da manhã, subir a dose da noite. Aí a gente pode adaptar conforme o paciente for te dizendo, né? Mas são 2 tipos de racional aqui de início de dose, bem parecidos, né? Um paciente aqui, a gente acabou usando quase que a mesma dosagem, ó. 10 miligramas de dosagem, não é a borracha, não, é aqui, ó. 10 miligramas de dosagem inicial aqui, e a gente acabou usando 10 miligramas de manhã e 20 miligramas à noite para esse paciente, porque ele era um paciente que... Pode falar. Exato. Pronto, aí você chegou no melhor dos 2 mundos, tá? E geralmente é mais fácil fazer o paciente comprar esses 2 produtos, uma gama e um óleo, uma gama e um gel, tá? É mais fácil. E aí a gente pode fazer isso mesmo, tá? Eu acho que essa é a melhor dos 2 mundos. A gente pode botar aqui, inclusive não precisa ser esse óleo, tá? Pode ser o de CBD com CBG, pode ser qualquer um outro, tá? Mas como a gente está falando aqui dessa medicação, a gente pode fazer 4 gotinhas dessa medicação aqui de manhã para ele e pode mandar ele começar com meia gama à noite. Faz sentido, bem legal aqui. Se o paciente ainda não estiver dormindo bem, a gente pode aumentar a gama até de metade em metade ali até esse paciente dormir bem. Se a gente chegar em mais de uma gama, o paciente não estiver dormindo bem, eu posso adicionar aqui, ó, o óleo à noite também. Posso suplementar com uma dose extra de CBD ali à noite, tá? Isso. Mas ó, o THC não é um vilão, tá? THC é porque a gente aprende a respeitar a janela terapêutica dele com o tempo. 2,5 miligramas num adulto jovem igual a mim, assim, mesmo um usuário virgem, é uma dose subpsicoativa. Ela não é uma dose que vai dar ali um baratão. Talvez uma pessoa virgem sinta ali um paranauezinho diferente, uma distorçãozinha do tempo, um relaxamento leve. 5 miligramas já começa a ser uma dose psicoativa, tá? Para a maior parte das pessoas. 10 miligramas é uma dose psicoativa, assim, que eu chamo de uma dose cheia, vamos assim dizer, tá? Mas ainda assim é bem tolerável. 10 miligramas para um paciente virgem
ele vai ficar chapadão, vai ficar assim, bem lento, na paz de já, literalmente. Mas para um paciente, por exemplo, com 10 miligramas para mim hoje não faz nem cócega. Então, para minha indução de sono, eu tomo 5 miligramas, que é uma dose subpsicoativa, né? E para mim não gera efeito psicoativo nenhum hoje. Eu consigo existir super bem, dentro de um relaxamento. Mas a gente tá. Oi? Como assim? Esse paciente daqui? Não, esse paciente a gente atendeu ele semana passada. A gente atendeu ele na semana passada. A gente vai continuar o acompanhamento dele ao longo dos dias aqui. É, isso. E aí, assim, não tem muito segredo nem protocolo. É ir subindo e fazendo a estratégia que o paciente estiver precisando. Vamos supor que esse paciente com 4 gotas de manhã e meia game, ele não está dormindo bem ainda. Tá com sono não reparador, tá acordando cansado, tá ali com o sono agitado, acordando muitas vezes de noite. Aí eu posso botar uma game inteira aqui, que vai dar essa dosagem na próxima semana e aí a gente vai acompanhar ele. Vamos supor que, de novo, ele não teve um sono reparador ainda, melhorou tal, mas não foi aquilo tudo. Se eu não quiser botar mais de uma game para ele, eu posso aumentar aqui e botar 4 gotas, mais 4 gotas desse óleo de CBD aqui à noite para ele. E aí eu vou tateando até ele me dar uma resposta. Assim que eu cheguei numa noite de sono reparadora para ele, a gente fica nessa dose, mantém essa dose. Eu também posso adicionar mais melatonina aqui. Mas qual que é a vantagem da gente ter CBD e THC? Indução e relaxamento, tá? E aí, com indução e relaxamento, a gente tem a arquitetura de sono preservada. A gente não está induzindo o sono. E melatonina é um dos segredos também para a gente conseguir. É uma excelente combinação CBD, THC e CBN, por exemplo, e melatonina, tá? É uma excelente combinação aqui sinérgica para o objetivo final, que é o sono do paciente. E aqui, a gente está dando 10 miligramas de manhã em dose inicial para a ansiedade desse paciente diurna, né? Então, eu acho que essa escolha aqui foi bem legal. Vocês concordam, né? Acho que chegou aqui no melhor dos dois mundos. Vamos para a próxima paciente, que também é uma paciente de insônia, uma paciente ansiosa. E essa daqui tem um quadro de ansiedade, de insônia um pouquinho mais grave. Vamos ver aqui, tá? Bom, é uma paciente que tem um quadro de insônia grave há 2 anos. Ela toma vários remédios psiquiátricos, faz TCC para insônia, que é o padrão ouro para insônia, tá? Só vale lembrar que TCC para insônia é o padrão ouro. E os resultados não são satisfatórios. Eu tenho terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia. Tem um tipo de TCC. Aqui é terapia, mas é uma terapia cognitivo-comportamental focada em sono, tá? Tem uma parte, né, uma subespecialidade da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que é para insônia, né? E é o nosso padrão ouro. Eu ainda estou congestionado com força. Bom, e aí o resultado dessa terapia, desses medicamentos que ela está tomando, não estão satisfatórios para ela. Ela acorda cansada por causa dessas outras medicações e quando eu utilizei as gominhas, é uma paciente que também já utilizou as gominhas. Olha aqui o que eu disse, Pri. Quando o paciente pega a gominha, dificilmente ele quer voltar para qualquer outra coisa, porque a gominha funciona bem. Depois de um certo tempo, elas começaram a fazer mais efeito. Usando uma mais fraca, que é a do rótulo azul, o resultado começou a vir. Era um sono de boa qualidade. E, enfim, eu segui tentando com o psiquiatra com outras medicações, mas não deu certo. Eu tenho um caso de fibromialgia, ela é diagnosticada também com fibromialgia, então a gente tem um caso aqui, que ele ganha um pouquinho mais de complexidade ao saber que essa paciente é fibromiálgica também. E só de falar de fibromialgia aqui,
eu já abro um parênteses, porque essa paciente ela vai precisar de mais THC. Esse corretor tá meio bizarro aqui. Essa paciente ela vai precisar um pouquinho mais de THC do que aquele outro paciente dali, só por ela ser fibromialgica, tá? Ela toma pregabalina, tem colaterais bem pesados, já foi diagnosticada por 2 reumatos e com um quadro inicial ali de fibromialgia. Que o que pega mesmo é a questão da insônia. Eu acredito que esteja atrelado, como eu tive sucesso, e claro, com bastante esforço, eu acredito que as gomas possam me ajudar. E o que eu percebi é que eu estava dormindo muito melhor. A só de CBN não deu resultado muito bom. Aqui a gente tem um relato dessa própria paciente que ela usou só o CBN, não foi tão legal. Ela precisa de quê? Ela precisa de um pouquinho de THC, ó. Quando ela tentou só a de CBN, não foi tão legal assim. E aí ela vem pedindo a que ela usou antes, que era a de THC, e foi aquelas gummies que eu já mostrei para vocês. É uma paciente que já vinha fazendo essas gummies e veio para mim para a gente renovar a receita. Foi a primeira vez dela comigo, tá? Ela não era minha paciente ainda. Aqui, antecedentes pessoais, fibro diagnosticada em 2020, depressão, que está atrelada aqui à fibromialgia, tá? Ela também veio com um concomitante ali. Ela toma Lexotan, 3 miligramas, que eu acho que é o bromazepam, pregabalina, 25 miligramas. Ela toma toda noite, todo santo dia, ela toma antihistamínico para dormir, porque ela não consegue dormir sem antihistamínico. Ela toma vortioxetina de manhã. Ela toma progesterona também, uma reposição hormonal, e estrogênio. Tá? É uma reposição hormonal para a parte de menopausa que ela faz. Aqui, a gente não vai ter nenhuma contraindicação medicamentosa, nenhuma interação negativa com essas medicações que ela está tomando e nessas dosagens, né? Ela já vinha, o consumo prévio de cannabis, já vinha fazendo uma gummy da Earth Wellness e parou, mas gostou muito do resultado das gummies de THC. Estava tendo uma experiência agradável, já tentou a duloxetina, mas a duloxetina piorou a insônia dela. A desvenlafaxina deixou ela ansiosa. Não é paradoxal isso? Né? Que as medicações que a gente trata as pessoas, né, para ansiedade, pioram a ansiedade. E isso pode acontecer com canabinoides também, tá? Não estou dizendo que não pode. Mas é muito interessante que a gente tenha respostas paradoxais, assim, de indivíduos. É por isso que a gente precisa estudar um pouquinho de psicofarmacologia. Acho que todo mundo precisa, né? Lexotan. Ela tomava 6 miligramas antes, mas ela está tomando só 3 hoje, né? Um comprimido. A pregabalina deixa ela totalmente fora do ar, que é o fibrofog ou brain fog, que a pregabalina consegue trazer. Muitas pessoas acham que o fibrofog é um sintoma da fibro, mas o fibrofog é um sintoma adverso da pregabalina, tá, pessoal? Não é um sintoma de fibromialgia. A fibrofog não é um sintoma de fibromialgia. A lentidão psicomotora mas é diferente, são 2 estados diferentes. A pregabalina, para quem não tolera bem a pregabalina, parece que tem uma nuvem preta na sua cabeça, é uma depressão química, basicamente falando, tá? Prisma, ela já tentou o Prisma e também o escitalopram e não se deu muito bem. O escitalopram deixava ela com falta de libido e falta de interesse pelas atividades diárias. O sono é não reparador, aquele sono que a pessoa acorda cansada ainda, e ela tem um problema de insônia inicial, ela tem dificuldade para pegar no sono, que é diferente daquele paciente, do primeiro paciente, que não tinha dificuldade para pegar no sono, mas que acorda várias vezes à noite, tá? Higiene do sono. Ela tem uma boa higiene do sono e ela foi orientada aqui a melhorar os hábitos e tal. Ela já faz uma TCC que não está funcionando bem, mas ela precisa sempre se manter ali vigiando esses comportamentos, principalmente o tempo de tela. Tempo de tela é o que hoje está maltratando toda a população do mundo, não é só criança. E a minha mãe fica no celular a noite inteira. Minha mãe tem 70, vai fazer 70 anos em breve. Ela fica no celular vendo novela, ela fica no celular vendo notícia. Todo mundo faz isso hoje. E aí é muito fácil da gente perturbar a nossa qualidade total de descanso com o tempo de tela, tá? Bom, horas que deita.
ela demora a pegar no sono, deita ali por volta das 11 horas e levanta por volta das 8h30 da noite, tá? Acorda algumas vezes à noite, mas sem muito problema. O ambiente de sono é muito bom. Tinha problemas, mas não temos mais. Com as medicações eu consigo pegar no sono rápido. Então ela tá pegando no sono rápido, mas ela não tá dormindo bem, tá? Ela tá ainda num sono não reparador. Ela pode estar até pegando no sono, ela pode estar até dormindo a noite inteira, mas o que importa mesmo é esse sono ser um sono de qualidade ou não, tá? E ela tá me dizendo que o sono dela não é um sono de qualidade. Lexotan traz uma alteração de humor nela, fica sonolenta e fica irritada quando ela toma um remédio, quando ela toma dois, normal, e só faz uso de cafeína pela manhã. Então, isso é a parte da higiene do sono dela. Rotina de trabalho, sou servidora pública, trabalho em home office. E a média de acordar é às 8h30. Trabalho com metas, 2 horas eu levanto, dou uma caminhada, faço almoço. A cada 2 horas ela faz isso, né? Ela dá uma volta, faz um alongamento. Às 14 ela treina na academia. Às 18 ela encerra o trabalho. Janta às 19, procura ver alguma coisa na TV. Trânsito intestinal sem problemas, é normal, tá? Ela relata que é mais acelerado, normal é uma vez, mas ela também vai de 2 a 3 vezes ali. Aqui eu anotei que ela está fazendo uma suplementação de vitamina B12 e vitamina D, que ela disse, quando eu perguntei de intestino, ela disse, eu estou fazendo uma suplementação de vitamina B12 e vitamina D que organizou o meu intestino. Então ela conseguiu linkar isso daí ao suplemento de B12, né? A alimentação considera boa, procura manter uma rotina alimentar regrada, com consumo de carboidratos e de proteínas adequado. Final de semana a gente come coisas diferentes, pizza, hambúrguer, mas geralmente é ali comidinha, arroz, feijão e carne e salada do brasileiro. Não tem muito erro alimentar, tá? Ela tem uma rotina adequada, ela consegue ir ali frequente na academia. Ela é simpatizante da religião espírita, então na parte espiritual ali ela tá bem, ela tá tranquila. Relações, ela tem um namorado que encontra nos finais de semana. E como lá onde ela mora é muito frio, eles são mais caseiros, eles não gostam de ficar muito fora, não gostam de sair, fica mais em casa. Foco e atenção para as atividades está legal, 8 de 10 aqui. A memória dela também tá legal, né? Surpreendentemente tá legal, porque ela é jovem, tá? É uma paciente jovem que está tomando benzodiazepínico, que está tomando pregabalina, que está tomando várias medicações que alteram a aquisição de memórias. Então, sorte dela ainda não ter piorado essa memória dela. E aí, mesmos objetivos, só que aqui com o objetivo de dor, ao invés de ansiedade. Então, objetivos dessa paciente: melhorar o sono. Melhorando o sono, a gente melhora secundariamente as dores, a gente melhora também o humor dela, que também é um objetivo terciário ali que ela reclamou. Depressão, que ela julga ser secundária à fibromialgia. Então, para a gente abortar essa fibromialgia aqui, a gente vai ter que melhorar o sono dela. Organizou o sono, a fibromialgia dela começa a melhorar. E aí, o que vocês fariam nesse contexto para essa paciente? Foi em cheio. O que eu gosto de fazer para fibromialgia? O meu preferido da minha prática clínica que dá mais resultado é CBD durante o dia, dosagem inicial, tá? A gente está aqui falando de racional inicial. CBD full durante o dia, CBD full à tarde, CBD full à noite e à noite a gente bota THC, tá? A gente começa com o THC à noite por um motivo simples, porque ele é psicoativo. Se o paciente tiver ali um efeito adverso, tá de noite, não perdeu um dia de funcionalidade, não perdeu o trabalho, por exemplo, tá?
o que aconteceu com a Patrícia, que ela é professora de vocês aqui no Instituto na parte da parte jurídica, tá? A Patrícia conheci ela sendo minha paciente, tá? E ela é uma advogada, que ela é a diretora da Comissão de Direito Médico aqui da OAB Paraíba. Ela é super inteligente, super letrada, né? Bem cientificista. E aí, a Patrícia, no primeiro dia de tratamento, ela subestimou as gotinhas e tomou a dose dobrada, tá? E aí, estava a Patrícia indo para o trabalho, indo para o fórum, me liga, extremamente chateada, dizendo assim, o que está acontecendo comigo? O carro está flutuando, eu estou ficando doidona. Aí eu perguntei, Patrícia, o que você fez? Ela, não, eu tomei a dosagem dobrada, eu tomei mais umas gotinhas do que o que você disse. E, né, eu subestimei a dosagem. Aí eu fiz, parabéns, você vai ficar chapada. Então, toma um atestado, vai para casa e vai descansar. Bota um Bob Marley, vai comer doce e fica feliz, né? O que acontece? A Patrícia, ela fazia um tempão que ela não ia para academia. No outro dia de manhã, ela me ligou às 7 horas da manhã. Ela ligou às 7 horas da manhã assim, eu tô saindo da academia agora. Eu dormi a noite inteira, foi a melhor noite de sono da minha vida. E eu acordei super disposta, eu tô na academia. Tô saindo da academia já treinei, né? Enfim, então, só pra gente se lembrar, a gente tá falando aqui de um caso misto. Deixa eu apagar aqui pra gente conversar de novo, pra gente lembrar. A gente tá falando de um caso de fibromialgia. E essa paciente, obviamente, tem insônia, uma insônia grave. Que vocês, quando assistirem a aula de fibromialgia, vocês vão entender que nada mais é a fibromialgia do que um quadro de privação de sono crônica, tá? Então aqui, como essa paciente tem as duas coisas, como ela está em privação de sono há tanto tempo, o corpo dela está fibrominegra, não, meu filho. Por que esse corretor está fazendo isso comigo? Vou botar só fibro. Tá ótimo. É um caso de fibro e de ansiedade. Para a gente abortar, para a gente tirar a crise de fibro, a gente tem que botar o paciente para dormir. Então aqui, ó, como é que a gente vai começar? Paciente virgem de tratamento, tá? Vamos fazer o racional como se ela fosse virgem de tratamento. A gente começa aqui, ó, 2,5 mg por gota, não é? O que a gente vai fazer de racional inicial para ela? 4 gotas de manhã. 4 gotinhas de manhã. 4 gotas à tarde. 4 gotas à noite. E essa jujuba de THC aqui, ela tem 10 mg. Eu vou mandar ela comer 1/4 de jujuba, tá? 1/4 de gummy à noite. Que vai dar 10 mg aqui, 10 mg aqui, 10 mg aqui e 2,5 mg aqui. Entenderam? Por quê? Por que eu gosto de fazer assim? Para fibromialgia são 2 tratamentos, tá? Porque eu tenho que ter um CBD full durante o dia para que esse CBD não perturbe ali a funcionalidade diurna dessa paciente ou ele seja apresentado inicialmente a um CBD full de dia e o THC à noite, para não acontecer o que aconteceu com a Patrícia, tá? Para a gente não perder o dia durante o dia. Durante a noite tudo bem, eu vou ficar chapado, eu vou deitar, eu vou dormir. É mais ou menos isso que eu quero, só que, obviamente, a gente não quer deixar ninguém chapado, a gente quer só induzir ao sono, né? O racional ele tem que ser um pouquinho mais ajustado, dosagens mais conservadoras, mas é exatamente isso. Quando eu estou falando de outros cenários que eu posso fazer também... Poxa, mudou aqui, ó. Deixa eu travar essa câmera de novo. Trava, filha. Pronto. Eu também posso fazer assim, ó. Que foi o que você sugeriu, não foi, Pri? Que tá super certo também. Eu posso iniciar um CBD o espectro durante o dia e posso botar essa gummy aqui durante a noite. Posso fazer ela começar com meia gummy se eu tiver ali querendo fazer um tratamento mais conservador,
Mas essa gummy tem 5 miligramas de THC. 5 miligramas é pouquinho. Para noite, tudo bem, não tem muito problema não. Se o paciente for adulto ainda, né, não tem muito mistério. Uma unidade dessa daqui, 5 miligramas de THC, é bem seguro, é bem tranquilo. Então aqui eu conseguiria fazer, de novo, o mesmo racional. Se eu quisesse fazer só com... Vamos botar aqui um outro cenário. Um cenário aqui, ó. Se eu quisesse fazer só com CBD, o paciente tem dinheiro para comprar só um frasco, que é um cenário bem comum. E aí? Não vai poder usar muito THC. Aí a gente já sabe que essa paciente talvez ela demore mais para encontrar um resultado, que ela talvez precise de uma dose alta de CBD para alcançar um resultado que a gente alcançaria com a dosagem baixa de THC. É assim, de vez em quando a gente vai precisar fazer isso, de vez em quando a gente só vai poder fazer isso, na verdade. E aí a gente começa do mesmo jeito, sem o THC, tá? A gente começa dosagem de 10 miligramas de manhã, 10 miligramas à tarde. E aqui eu posso botar 10 a 20 miligramas à noite para esse paciente. E, obviamente, à noite aqui é quem vai pedir um racional de aumento maior, focando na noite de sono da paciente. Fibromialgia dá para fazer? Pode falar. Eu cheguei numa proporção empírica. Isso daqui é completamente empírico do meu consultório, tá? Aí eu vou dar um segredo para vocês. Como é que eu faço quando é para fazer assim? Eu tenho que encontrar a dose da noite, então eu começo só com a dose da noite. E quando eu acho uma dose que o paciente dorme bem, eu vou pegar essa dose e vou chamar de 1. Essa é a minha dose, minha primeira dose para esse paciente. Porque durante o dia eu posso pegar e dividir essa dose por 3. E aí eu posso fazer 1/3 de manhã, 1/3 à tarde e 1 à noite. Tá? Eu cheguei nessa conta 100% empírico, tá? 100% organizacional assim. Quando eu fui vendo na minha engenharia reversa, deu essa proporção. E aí eu entendi, fiz, não, beleza, eu preciso encontrar a dose da noite. Primeiro, objetivo número 1, encontrar a dose da noite. E aí essa dose da noite, ela vai nortear a dose do dia. Que aí, segundo momento, a dose diária vai ser aqui, ó, 1/3 da dose noturna. Isso tem aquele objetivo de diminuir sedação diurna, diminuir, né, tontura, qualquer outro efeito colateral que possa acontecer aqui para o paciente. Mas fibromialgia, vocês vão ver que esses pacientes eles toleram doses bem altas. Não, a gente nem vai. É até difícil encontrar um efeito adverso na fibromialgia com THC e com CBD. Quando acontece, é cardiovascular. Tá? É mais cardiovascular, daquelas contraindicações que a gente tem para o THC, que no caso, se a paciente for fibromialgia e tiver uma contraindicação cardiovascular, a gente tem que ir subindo o THC, nesse caso, ó, de 1 miligrama em 1 miligrama, para evitar ali passar do ponto, ou se chegar num efeito um pouquinho ansiogênico ali, a gente não extrapolar, não perder um pouco, né, da sensibilidade. Pronto. De dia não dou nada pela introdução, para começar. Por quê? Porque aí vamos botar aqui esse cenário é aquele cenário onde o paciente só tem um óleo, tá? Onde ele só consegue comprar um óleo. Porque naquele outro a gente vai dividir, a gente vai estruturar o dia e a noite ali com CBD e THC de noite, e a gama de noite e o óleo de dia. Mas se o paciente só tiver o óleo, aí eu encontro a dose da noite e depois eu me preocupo com o dia. Depois eu introduzo durante o dia.
Uhum. Pode, pode sim. Eu faço de 7 em 7 dias, é mais estrutural, assim, é mais logístico. Todos os artigos científicos da cannabis mandam a gente fazer de 2 a 3 dias essa supervisão. Mas eu acho muito, porque eu tenho um volume de pacientes no meu consultório até alto. Não é alto, é médio. Eu não gosto de trabalhar com um volume muito alto. Eu atendo o quê? Hoje a gente atendeu 6 pacientes, por exemplo. É a média de atendimento que eu tenho por dia, tá? Imagina que por semana são 30 pacientes. Se eu for ficar conversando com 30 pacientes. Hum, eu vou baixar aqui no Notion uma coisa para mostrar para vocês. A gente tem um modelo. Pode falar. Pode ser também, mas geralmente a dose da noite é ansiogênica logo antes de dormir. E aí, uma coisa importante. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar o paciente tomar 1 hora e meia antes de dormir. Porque aí, quando ele deitar para dormir, o efeito já está dentro. Entendeu? Aí ele teria uma indução de sono mais rápida, menos demoradinha. Mas dá para fazer, ó, não tem certo nem errado. Tem o que o paciente tá te dizendo que ele precisa. Se é um paciente que ele tem muita ansiedade diurna, comece de dia também. Pode começar de dia. Agora, se ele tem uma ansiedade só noturna ali, se ele tem aquela dificuldade de indução, aí faz sentido começar só com a dose da noite. Ó, aqui, isso daí é um ponto de biodisponibilidade importante. Quando a gente toma pré-prandial, eu absorvo mais rápido e eu tenho um pico um pouquinho maior, mas também eu metabolizo mais rápido, porque eu tenho mais acidez, eu tenho uma menor biodisponibilidade, mas eu tenho uma maior absorção, absorve mais rápido. Em questão de pós-prandial, como o meu organismo está menos ácido por causa do alimento e eu tenho gordura para poder carrear, eu absorvo um pouquinho mais demorado, demora mais para absorver, tá? Mas eu vou ter uma biodisponibilidade final maior, eu vou absorver mais. E isso dá pra gente brincar com essa farmacocinética. Se é um paciente que ele quer, por exemplo, ele quer abortar uma crise, aí pré-prandial, sublingual. Pode deixar um tempão debaixo da língua. Se é um paciente que ele tem insônia de manutenção, ele acorda várias vezes à noite, que não faz muito sentido eu dar uma dose agora para ele, essa dose ela é mais lenta, via oral lenta mesmo. Toma aí, pode tomar, nem precisa botar sublingual. Aí tem que calcular um pouquinho de suplementação de dose, mas vai dar certo de todo jeito. Bom, e aqui, ó, vocês têm um modelo de relatório semanal. Vocês já deram uma olhada nesses relatórios semanais? Depois dê uma olhadinha. Eu vou abrir o da insônia primeiro. Cadê o da insônia? Da tia Sônia. É o seguinte, ó. Esses relatórios, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar para o paciente assim, ó. O meu modelo de atendimento é o seguinte: todas as consultas que os pacientes fazem comigo dão direito a 6 semanas de acompanhamento online, que é através desses relatórios. Então, se o paciente ele preenche esse relatório, eu tenho tudo mastigadinho, tudo que eu preciso saber para poder orientar o tratamento dele. Então, eu filtro pelo diagnóstico. Esse aqui é o da insônia. Da insônia, eu tenho como ver o fabricante, ó. Vamos botar o fabricante aqui, a Earth Wellness. Tá muito grosso aqui, deixa eu diminuir.
Concentração, a gente viu ali que era o 3.000 miligramas, vamos assim dizer, mais a GAMI. O paciente ele vai escrever aqui, ele vai botar, ó, tô tomando 4 gotas de manhã. Por quê, velho? Não é assim. 4 gotas de manhã. E vamos botar aqui 8 gotas à noite. Ele vai me dizer quais são as medicações, as outras que ele está tomando. Que aí eu consigo eventualmente programar desmame, ver interação e verificar se ele adicionou algo ou não. Todos os relatórios, vocês viram falando isso, todos os relatórios vão ter essa aba de sono. Que horas que deitou, que horas que acordou, se dormiu rápido ou não, se está sendo um sono reparador ou não, e se está sendo uma noite muito agitada. Então a gente consegue monitorar com essas 3 perguntinhas aqui, bem simples, como que está indo o sono do paciente, e isso dá informação para a gente de como a gente deve prosseguir. Higiene do sono é para lembrar o paciente de fazer a higiene do sono que a gente conversou e tudo mais. Se ele tiver o relatório do relógio, né, o sleep report, ele manda o relatório do relógio para a gente poder ver o sono dele. E uma pequena aba de comentários aqui para falar do humor. O paciente, ele fazendo isso daqui, ó, é bem mastigadinho tudo que a gente precisa saber para dizer, não, suba 3 gotas de noite, diminua 2 gotas de tarde. Vamos botar cenários hipotéticos. E também, ó, quando a gente está falando de THC, a periodicidade é muito importante, principalmente no paciente virgem de tratamento, tá? Paciente que nunca usou THC na vida, tá? Quando a gente for prescrever o THC, a gente tem que monitorar esse paciente idealmente todos os dias na primeira semana, tá? Todos os dias na primeira semana. Para THC, a gente tem que subir com cuidado. Aqui é uma orientação do livro do Mário Grieco, de subir aqui, ó, 2,5 mg de THC. Aqui pode ser em dose única e também pode ser 1,25 mais 1,25, tá? Pode ser doses divididas. Aqui também a mesma coisa, tá? Mas a gente pode fazer esse racional aqui de subida. 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, respeitando aqui o máximo de 40 miligramas, tá? E aí, esse é um modelo de relatório, isso daqui é o explicativo para vocês, tá? Por que a gente está fazendo isso? Então, a primeira semana, as pessoas virgens, a gente tem que fazer esse relatório diário de preferência. E o que a gente vai acompanhar? A gente vai acompanhar qual é o momento do dia que está fazendo a dose, se é manhã, de tarde ou de noite, qual é a dosagem que está sendo feita, e aí o paciente vai botar em gotas, mas eu tenho que saber as miligramas, se ele está sentindo algo diferente ou não, que é o efeito psicoativo ali, tá? Que sentiu alguma coisa diferente? Anota aqui o que ele sentiu, né? Se sentiu, o que ele sentiu? Tolerabilidade diurna, como é que está sendo o dia, se está sendo tolerável, se está sendo funcional ou se está sendo disfuncional, tá? E tolerabilidade noturna, se o THC está melhorando ou piorando o sono do paciente. Porque se o paciente ficar chapado demais de noite, ele também não vai conseguir dormir, tá? Ele vai passar do ponto. Então, tolerabilidade noturna que a gente também verifica. Se o paciente está tendo um sono reparador ou não, se ele está tendo um sono agitado ou não, isso tudo está ali nesse modelo. Olha só, a gente tem um modelo para isso. Supervisão de THC, mesmo cabeçalho, medicação, concentração, fabricante, tolerabilidade diurna, tolerabilidade noturna, humor e dor. E muitos desses pacientes que a gente vai usar THC, a gente vai usar ou para sono, ou para dor, né? Ou para humor. Então a gente pode monitorar aqui através desses 3 quadrinhos, de maneira bem sensível, bem legal. E a vantagem é que esses relatórios, eles enxugam o tempo de interação. Se o paciente ele responde isso daqui para mim tudo, tá tudo mastigado, tá tudo pronto para mim, só para eu olhar e entender. Então eu diminuo o tempo de interação com os pacientes. Tá? O objetivo deles tanto é vigilância, a vigilância é o primeiro objetivo, mas também diminuir o tempo de interação e trazer as informações de um jeito mais efetivas para a gente conseguir pensar mais rápido e melhor. Tá? Então, para começar o THC, eu sugiro que vocês comecem todos os dias. Tá?
verificar isso, fazer essa supervisão diária com o paciente. E eu não preciso ir atrás do paciente, é o paciente que tem que vir atrás de mim. Beleza? Muito melhor, muito mais cômodo. Vinde a mim, porque eu tenho vários pacientes para eu conversar, meu filho. Então pode vir, pode me falar, pode me mandar mensagem, eu não ligo de responder, mas eu não vou atrás, não. É você que tem que vir atrás de mim. Então a gente tem que falar para o paciente isso, a gente tem que deixar o paciente ciente disso, que eu vou estar disponível para ele me usar. Se ele não me usar, beleza, tá tranquilo. Isso está incluso no seu acompanhamento. Se você não usar esse acompanhamento, você está jogando dinheiro fora. São alguns dos argumentos que a gente pode utilizar para poder fazer o paciente entender isso. Quando mexe no bolso, a gente costuma acertar, né? Então, quando eu falo assim, ó, esse acompanhamento semanal já está pago na consulta. Se você não usar, você está jogando dinheiro fora. Então, usa, pode usar, eu estou aqui para isso, né? Geralmente o paciente ele fica legal, fica tranquilo. Então, pessoal, eu acho que era isso que a gente tinha que discutir hoje, né? Uma reunião mais rapidinha. Não tomei tanto tempo de você, apesar que quase 2 horas aqui, né? Já. 1h11 aqui. Legal. É, claro.